O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A graça e a paz do Senhor Jesus, a você que está aqui, a você também que está em casa nos assistindo, ou algum outro lugar. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós vamos falar de um tema hoje relevante e importante para a nossa vida espiritual, que é a atuação do Espírito Santo na unidade e na diversidade da igreja local. A gente vai bater um papo um pouquinho como que o Espírito de Deus, ele atua na diversidade desta igreja local, da igreja local, e ao mesmo tempo como que isso funciona dentro da unidade, quer dizer, como que nós participamos desse processo, como que o Senhor nos usa nesse processo de servi-lo com o dom espiritual que Ele nos dá. Eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ver todo o capítulo, mas em partes. Então eu vou ler alguns versículos agora, e depois outros para a gente ir seguindo. Você que está em casa, abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1, nós vamos ler, e pulando alguns textos, para que nós possamos então entender o que a palavra de Deus aqui está dizendo. Verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 2. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Verso 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos orar. Deus, obrigado mais uma vez pelo estudo da palavra do Senhor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que nós temos aqui, Senhor, de trabalhar, de servir, de ouvir a palavra do Senhor. Aos meus irmãos que estão aqui e aqueles que estão assistindo pelas mídias sociais, pelo canal da igreja, que o Senhor possa edificar as nossas vidas, que o Senhor possa nos trazer o entendimento do trabalho do Senhor na igreja, no corpo de Cristo, e assim nos motivar, nos incentivar ao serviço, ao amor, ao envolvimento com a igreja local, Senhor. Dá-nos também clareza quando olharmos para o texto da palavra de Deus. Dá-nos entendimento necessário para que nós possamos então servir ao Senhor corretamente. Eu agradeço mais uma vez e oro em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios, nós temos duas cartas que estão aqui nas escrituras, primeira carta de Paulo aos Coríntios e segunda carta. A primeira carta, Paulo quer lidar com algumas coisas que são importantes. Há um comentarista que diz, o livro, ou a carta foi escrita por Paulo para combater algumas posições carnais por parte dos coríntios. Os coríntios viviam num ambiente extremamente mundano e corrompido. A cidade de Corinto era uma cidade arrogante e filosófica. E é interessante que a comunidade cristã, a igreja de Corinto, reflete muito isso, né? Então eles têm basicamente alguns tipos,
de manifestações na carta, de posições, que nos leva a entender o grande conflito que eles viviam com aquela sociedade, mas ao mesmo tempo o quanto eles tinham sido influenciados por aquela cultura, a ponto deles criarem divisões na igreja, como alguns diziam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí queriam se levantar aqueles mais espirituais, eu sou de Cristo, né? Dando a conotação de que eles seriam muito mais espirituais do que os outros. E é interessante que é uma igreja, a igreja de Corinto, quando você lê a primeira carta, você percebe que é uma igreja muito abastada de dons espirituais, né? Tanto que eles ficam ali disputando em alguns momentos quem iria se levantar, quem iria manifestar aquele dom, enfim. E aí Paulo escreve para eles, para então instruir. Eles tinham sérios problemas com a questão de aceitação do pecado, de alguns tipos de pecados. Eles tinham aceitação de algum tipo de filosofia. Eles também estavam tendo problemas na ceia do Senhor. Eles não esperavam, não tinham mais entendimento com relação à comunhão. Tanto que Paulo escreve capítulo 11 de Coríntios para acertar aqueles irmãos, para levá-los ao entendimento correto de como eles deveriam cear, de como eles deveriam estar em comunhão. E aí o texto que nós lemos, ele faz parte de uma instrução muito direta do apóstolo Paulo, de 3 capítulos, do capítulo 12 até o capítulo 14. O apóstolo Paulo está dando instruções com relação acerca dos dons e do culto público. No capítulo 12 ele fala sobre a unidade e a diversidade. Ele vai falar como que a igreja é um local de diversidade na atuação do Espírito Santo com relação aos dons espirituais, e ao mesmo tempo ele vai dizer que há essa diversidade, quer dizer, cada um é usado por Deus de uma forma específica, né? Eu sou usado, você é usado de uma forma específica. Tanto que ninguém prega igual, ninguém ensina igual, ninguém serve igual em suas questões que Deus o chamou. Por quê? Por causa da atuação do Espírito, por causa da diversidade. Quando nós olhamos para o cânon, para os 66 livros da Bíblia, nós vemos que Deus respeita muito a intelectualidade do homem, o conhecimento do homem. Então Deus inspira, mas o usa no seu contexto, né? Você tem Pedro, você tem Paulo, você tem João, você tem outros escritores bíblicos. E então é interessante também o fato de que Deus lida com o seu serviço, como Ele nos capacita dentro dos nossos contextos, das nossas instruções, daquilo que nós vivemos. Então Paulo escreve o capítulo 12 para dizer a diversidade e a unidade ao mesmo tempo. Quer dizer, ele está dizendo assim que essa diversidade, a forma como as pessoas servem a Deus, diferente devido à sua cultura, devido à sua capacitação que o Senhor tem dado, não pode dar a ideia de que deve haver uma preferência, mas a ideia é entender e compreender que se há pessoas que servem diferentes, isso traz a beleza da atuação do Espírito de Deus, em capacitar cada um diferentemente para que Deus seja glorificado na forma daquele serviço. No capítulo 13, ainda falando a respeito da atuação dos dons, de como eles deveriam ser feitos, o apóstolo Paulo fala que existe um caminho mais excelente, e esse caminho é o caminho do amor. Ele fala que se eu sirvo, se eu der o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, do que vale? De absolutamente nada. É uma obra vazia, é o tino, como é o sino, né? Quando ele vai fazer o seu som, mas não tem propriedade, né? Ele está dizendo que devemos servir com amor. É interessante que esse texto, ele pode ser usado dentro do seu contexto, né? Ele é muito usado para relacionamentos, marido e mulher, enfim, e pode ser usado, é a característica do amor. Mas em Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo está falando especificamente do serviço na igreja local. E ele finaliza essa instrução no terceiro capítulo, que é o capítulo 14, né? 12, 13 e 14, falando como os dons deveriam ser usados de forma corretamente. Então ele fala sobre a ordem no culto, que Deus não é um Deus, né, de bagunça, mas Deus é um Deus algo que é ordinário, no sentido que Ele faz as coisas de forma ordinária, tirando a ideia, né, de que cada um deveria se levantar e falar ao mesmo tempo e ter aqueles problemas de atuação na igreja local. E por que eu estou dando esse contexto geral? Para que você entenda que a maior ênfase do capítulo 12 de primeira carta de Paulo aos Coríntios não é efetivamente conceituar os dons, mas ele quer mostrar como o Espírito de Deus atua quando ele distribui os dons na igreja local. Por isso que o nosso tema de hoje é a atuação do Espírito Santo na unidade e na diversidade da igreja local. Paulo fala sobre os dons espirituais e não sobre talentos naturais, que existem aqui uma diferença. E é interessante que ele diz assim no versículo 1 do capítulo 12:
a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então Paulo usa essa ideia de alguém que está ignorante, quer dizer, e ele até compara dizendo assim: antes vocês viviam de uma forma sem instrução, vocês viviam segundo o seu coração. No verso 2 ele diz: sabeis que outrora, quando erais gentios, deixavas-vos conduzir por ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, a preocupação de Paulo, como um pai, como alguém que quer instruir, ele está dizendo: olha, eu quero trazer essa instrução para vocês, para que vocês não sejam ignorantes com relação à manifestação dos dons. Então antes, quando vocês eram do mundo, quando vocês viviam guiados pelo seu próprio coração, por ídolos mudos, ou seja, por uma não instrução correta, então vocês seguiam o que estavam em seus corações. E agora eu quero instruir para tirá-los dessa ignorância. Ignorância qual? Que tipo de ignorância? Do conhecimento dessa atuação, da disputa com relação aos dons na igreja local. Porque nós temos depois, anteriormente e posteriormente, Paulo corrigindo aqueles irmãos e dizendo: meus irmãos, vocês estão criando divisões na igreja com relação à atuação do Espírito de forma desnecessária. Vocês estão preferindo uns em lugar de outros, mas vocês não estão entendendo efetivamente como que o Espírito de Deus está atuando na igreja local. E Paulo então nos dá alguns ensinamentos importantes. Esse capítulo, ele é basicamente dividido em duas partes. Do verso 1 até o verso 11, ele vai falar sobre a diversidade, como que o Espírito de Deus atua, distribuindo os dons para as pessoas diferentes, entendendo ali a sua capacidade e também capacitando aquela pessoa. E do verso 12 até o último verso, que é o verso 31, o apóstolo Paulo vai se deter no fato dessa unidade. Então ele traz esses dois aspectos. E nós vamos começar com a primeira parte do capítulo, que é a diversidade. E o que significa isso no texto? O Espírito de Deus atua na diversidade. E o verso 4 diz assim, leia comigo por favor, do capítulo 12. Você que está em casa também. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O primeiro ensinamento que o apóstolo Paulo traz aqui, e é uma beleza muito grande com relação à igreja, é que quando o Espírito Santo atua, e a atuação dele na distribuição dos dons, na diversidade, ele distribui de uma forma soberana. Então os dons são distribuídos pelo próprio Deus de uma forma soberana. Em que sentido? Olha só como o Senhor se preocupa com a sua igreja local. Quando você lê os textos da igreja do Novo Testamento, você lê sobre a igreja de Éfeso, aos Gálatas, os Filipenses, Coríntios e outras igrejas. Quando você vai para o Apocalipse e você vê cada igreja servindo no seu contexto, somente uma que não recebe uma repreensão do Senhor, mas todas as outras recebem. Mas ao mesmo tempo o Senhor as qualifica, quer dizer, dá a elas sentidos de que elas tinham algumas qualidades boas. O Senhor incentiva, mas ao mesmo tempo repreende, dizendo: abandone certas questões. E é interessante que quando você olha para a igreja do Novo Testamento, para as igrejas, e você olha para a história, Deus distribui dons soberanamente para aquela igreja local poder cumprir o chamado e o papel que ela deve exercer. E isso é interessante, que nos faz pensar numa coisa muito profunda. O que é uma igreja relevante? O que é em si uma igreja relevante? A igreja relevante, ao olhar das Escrituras, é uma igreja que talvez seja um pouco pequena ou maior, mas em que cristãos entendam o chamado que eles receberam do Senhor e eles atuem nesse chamado, doando suas vidas e servindo ao Senhor. Então, nós temos o privilégio de estar aqui, de ouvir a palavra de Deus por meio desta igreja. Mas a relevância de outras igrejas, de uma igreja presbiteriana no interior, onde tem lá os seus 10 ou 15 membros, que está em crescimento, Deus dá àquela igreja
homens e mulheres necessários para que a sua obra cresça, se expanda e o seu reino seja pregado. A soberania de Deus em distribuir de forma inteligente, de forma proposital, os dons. Então, ao fazer parte de uma igreja local, eu não só estou fazendo parte de algo social, de um clube social. O pastor Mark Dever, falando sobre a intencionalidade da igreja, o que é ser membro de uma igreja, né, as 9 marcas de uma igreja saudável, que agora é mais de 9, ele traz a ideia do que é ser um membro de uma igreja. E ser um membro de uma igreja é exatamente entender o processo de que eu, fazendo parte desta igreja, Deus me capacitou, Deus me deu um dom espiritual, ou mais de um, para que eu sirva para a edificação do corpo de Cristo. Quando você pega Efésios, Paulo está instruindo o que um pastor deveria também fazer ali. Ele diz, Efésios 4, que os pastores treinam os membros para que eles edifiquem o corpo de Cristo. Então Deus soberanamente distribui esses dons para que aquela igreja possa cumprir o chamado que Ele tem para ela. E é interessante, quando a gente vai para Apocalipse, o Senhor diz a respeito de uma igreja: eu sei que vocês são fracos, lembra disso? Mas eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Aquela igreja estava numa rota muito importante e conseguia evangelizar muitas pessoas. Igreja que talvez Corinto não tinha toda essa possibilidade, ou talvez até a igreja de Laodiceia, porque eles estavam capacitados para lidar com outras questões. É claro que há questões básicas, evangelização, missões, a pregação fervorosa da palavra de Deus, mas é interessante entender que o Senhor vai nos levando com relação à igreja local de uma forma soberana. Ele nos coloca numa igreja com o propósito de que nós a sirvamos com amor, com graça, com zelo, com intensidade. Mas o texto também diz que Deus distribui soberanamente esses dons, versos do 4 ao 6 e 11, mas sobre a atuação na diversidade, há também, por parte do Espírito de Deus, um chamado para o serviço proposital. Olha o versículo 2, comigo. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixavas-vos conduzir-vos por ídolos mudos. Verso 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E verso 10, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Você percebe aqui que Deus distribui os dons soberanamente às suas igrejas, à sua igreja, mas ao mesmo tempo Ele faz isso com um fim proveitoso. E isso é interessante na vida de um cristão, porque qual era a nossa utilidade, ou qual é a nossa utilidade sem Cristo? A nossa vida, ela é muito mais. Cumprimos, obrigações bíblicas, o mandato cultural, o mandato masculino, enfim, trabalhando, servindo, cooperando com a sociedade, criando coisas, estabelecendo coisas, deixando legados que glorifiquem a Deus e que preguem o Evangelho. Mas ao mesmo tempo, nós temos aqui um propósito ainda sublime e talvez até agora redimido aqui por parte do Senhor, é que nós fazemos parte de uma igreja local. Fazemos parte da igreja e da igreja local, porque o Senhor nos traz para servir propositalmente, intencionalmente. E Ele diz assim: o Senhor divide, o Senhor capacita, o Senhor dá dons à sua igreja. Mas qual que é o objetivo do Senhor? Para que a minha vida e a sua vida sirva um fim proveitoso. É isso que o texto do versículo 2, ele diz: vocês estavam sem propósito, tanto no conhecimento desses dons, quanto na atuação da vida de vocês. Mas agora eu não quero que vocês fiquem mais ignorantes. Eu não quero que vocês andem de um lado para o outro sem entendimento, o apóstolo Paulo está dizendo. Mas além de compreender a ideia da diversidade, da unidade, eu quero que vocês entendam que são agora úteis no reino de Deus. Úteis na igreja local. Que vocês não estão mais sendo direcionados para lá e para cá, mas que Deus direciona vocês para que o seu trabalho, o trabalho das suas mãos, o seu serviço, o seu dom espiritual, possa então edificar a igreja de Cristo. Isso não é sublime? Pensando no propósito, eu fico imaginando assim: Deus, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você.
Deus, Ele não precisa de nós, mas amorosamente, Ele nos dá um propósito de vida. E qual é esse propósito de vida? É glorificá-lo, é amá-lo, é servi-lo, é viver integralmente com o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, vivendo a minha vida aqui, casando, tendo filhos, ou talvez não casando, mas vivendo uma vida aqui, trabalhando, conquistando coisas, mas o Senhor me chama uma tarefa ainda mais sublime, que é edificar pessoas por meio da capacitação que Ele nos deu. Meu irmão, você crente em Cristo Jesus, você tem um dom, porque você tem a habitação do Espírito de Deus. E Deus chamou você para edificar pessoas. E cabe uma pergunta para nós: como estamos usando toda a habilidade oferecida por parte de Deus para mim e para você? Como você tem se envolvido com a sua igreja local, com a igreja que você participa, com a liderança que cuida de você, para que você possa também exercer ali o dom que Deus deu, não para um fim proveitoso para si mesmo, mas para um fim proveitoso acima de tudo, para a glória do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele vai falar ainda uma coisa importante, ainda sobre a atuação do Espírito na diversidade. Ele tira o foco propriamente de quem está servindo, eu que estou ensinando aqui hoje ou pregando, vocês que estão ouvindo ou que vão servir depois, ou em que outros momentos, outros cultos, outros ministérios, né, vão ali dedicar suas vidas, você que está aí, ele tira o foco de nós e ele coloca o foco em quem? Em Deus, que opera tudo em todos. Verso 3, olha o que ele diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Aí na parte final do versículo ele diz, senão pelo, afirma a respeito de que Cristo é o Senhor, então ele diz, senão pelo Espírito Santo. O verso 6 diz assim, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera o quê? Tudo em todos. A obra não é do homem, a obra não é para o homem. O protagonista da história redentiva, da história da redenção, não sou eu que estou pregando aqui, ou qualquer um de nós que sirvamos, mas nós fazemos isso capacitados pelo Espírito de Deus, para que o Senhor seja reconhecido, para que a glória dele seja exaltada. Então a beleza dessa atuação não está em si no homem. Nós devemos obviamente preservar aqueles que servem, a Bíblia fala sobre honrar aqueles que servem, mas a glória pertence somente a um, somente ao nosso Deus. E Ele nos faz entender essa beleza. Eu não sei vocês, mas eu fico muito grato a Deus e contente quando às vezes eu fico parado lá em cima, ouvindo os irmãos cantando, ouvindo as pessoas servindo, e como que em cada culto que nós participamos, nós vemos os atos sendo feitos, né? Os serviços sendo dados, mas como há uma diversidade em como cada um canta, em como cada um toca, em como cada um rege, em como cada um prega, em como cada um dá uma aula. Você percebe diversidade nisso. E muitos, né, às vezes, comparam isso simplesmente dizendo, esse é bom e esse é ruim. É claro que devemos nos esmerar de fazer o melhor ao Senhor, mas o texto da palavra de Deus está nos dizendo que essa diversidade é a manifestação da sabedoria de Deus, em capacitar pessoas diferentes para que sirvam a igreja local. Isso não é lindo? E é interessante que esse tipo de manifestação nos leva a entender uma situação, por exemplo, às vezes você vê pessoas com academicismo elevado servindo a Deus, mas você vê também aquele que talvez não tenha tanto, mas a operação é por parte de Deus, então a edificação acontece. Aquele que tenha talvez muito conhecimento, ou talvez até pouco conhecimento, mas essa edificação acontece porque Deus está operando. Porque o Espírito de dele está capacitando as pessoas. É claro que nós temos que estudar, não estou dizendo que a gente não tem que estudar, não tem que se preparar, mas é interessante que a sabedoria do Senhor se manifesta, não no quanto de conhecimento que nós temos, mas na forma que nós ouvimos o Senhor e que nós praticamos isso em nossa vida. E Paulo está dizendo para os coríntios, olhem a beleza,
olhem a beleza da diversidade, como o Senhor atua diferentemente usando a vida. E ele diz, há diversidade, mas é um só Espírito e um só Deus que faz isso. O apóstolo Paulo também diz que a cada um foi dado individualmente. Os versos 4 a 5 e 11, e ele agora aqui quer, basicamente, ainda falando sobre a atuação do Espírito na diversidade, ele quer diferenciar tanto a distribuição, como a forma que é prestado e como que Deus age na vida dessas pessoas. Então, olha o versículo 4, ele diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5, e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Quando ele fala aqui a cada um individualmente, nos traz a ideia, obviamente, às vezes, de que Deus, de forma soberana, atua individualmente em nós, nos capacitando para, obviamente, o trabalho. E ele fala, essa diversidade ocorre nos dons, quer dizer, Deus dá dons, nós estamos olhando para uma igreja aqui do primeiro século, uma igreja que ainda tinha apóstolos, que ainda tinha os dons que hoje não são mais manifestos, mas existe diversidade ainda hoje, nos dons. Existe a questão no serviço, e aqui é aquilo que eu falei anteriormente. Então você tem a capacitação do Espírito de Deus, sobrenaturalmente, capacitando aquela pessoa a servir a igreja, e aí ele fala assim, nos serviços, aí entra naquilo que eu falei um pouquinho anteriormente, a forma como aquela pessoa serve é diferentemente uma da outra, mesmo às vezes tendo o mesmo dom espiritual. Isso está a diversidade. Mas ele fala que a energia, essa ideia aqui, nas realizações, isso significa a respeito da atuação de Deus em cada um que exerce o dom. E nós devemos nos alegrar com isso. Isso deve trazer esperança, e isso deve trazer também louvor dos nossos lábios, para entendermos como o Senhor projetou tudo isso. Isso não é lindo? Quer dizer, Deus projeta a sua igreja, Ele organiza a sua igreja, Ele coloca tudo adequadamente na sua igreja, para que ela seja edificada dentro do seu plano redentivo. Isso é a perfeição do nosso Deus, em nos fazer parte de uma igreja local. Eu fico um pouco triste quando eu escuto pessoas menosprezarem a igreja de Cristo, como se ela não fosse necessária, como se ela não fosse importante. Mas quando nós vemos textos como esse, onde nós percebemos a atuação de Deus em trabalhar de uma forma soberana e diversa na sua igreja, o plano dele para nós é que nós vivamos em uma igreja, até então que ele volte e então que estaremos com ele por toda a eternidade. E nós temos o privilégio hoje de fazer parte de uma igreja que tem vivido a diversidade dos dons dada pelo próprio Deus. Mas Paulo ainda, ele vai nos ensinar mais algumas coisas aqui. Então nós falamos sobre a parte de diversidade. Ou seja, você tem um dom e você deve servir ao Senhor. Amém? O Senhor te chamou para isso. O Senhor te capacitou, está capacitando você, crente em Cristo Jesus. Mas agora o apóstolo Paulo vai dizer que a diferença, que a diversidade, ela não se sobrepõe, mas ela está ao lado da unidade. Somos diferentes, mas vivemos a unidade que é produzida pelo Espírito de Deus. Efetivamente, nós não produzimos unidade. Eu e você, nós não conseguimos produzir unidade. Quem produz a unidade, segundo as Escrituras, é o Espírito de Deus, é o próprio Deus, que nos coloca todos em um corpo, para que ali vivamos e o sirvamos. Mas nós preservamos a unidade com ferramentas que o Senhor nos deu em sua palavra. E aí então, a segunda lição desse texto, desse estudo, é a atuação do Espírito na unidade da igreja local. Olha só comigo o verso 12, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Isso é belo. Jesus ora em João capítulo 17, que assim como Ele é um com o Pai, que nós sejamos também tanto um com Ele, quanto uns com os outros. E é interessante entender isso porque alguns, ou talvez quase todos os irmãos aqui, eu talvez nunca conversei, nunca tive contato,
né, a não ser ouvindo as pregações, os irmãos ouvindo, ou até participando, né, de uma reunião ou outra, e talvez irmãos, né, que estão nos assistindo, mas com a beleza é o fato daquilo que Paulo fala em Gálatas, fazemos parte de uma mesma família. Então, nós não temos convivência tão próxima, mas somos um em Cristo Jesus. Talvez atuamos em momentos diferentes da igreja local, servindo a Deus, só que essa atuação edifica a vida de tantas outras pessoas. E Paulo vai dizer que a unidade do corpo de Cristo, e ele traz a ilustração de um corpo biológico, né? Ele traz a ideia de que o seu corpo é uma unidade. E se você não tem um membro, se você tem um problema em algum deles, todo o seu corpo sofre por causa disso. Paulo está dizendo da necessidade de entendimento que nós temos que ter, tanto de fazer parte deste corpo, e de viver nesse corpo, de caminhar nesse corpo, de servir nesse corpo, mas ao mesmo tempo sobre a necessidade do entendimento de que a minha atuação é importante no corpo de Cristo. Paulo diz sobre o serviço em mutualidade. Olha os versículos 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Verso 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Eu gosto desse texto porque ele quebra uma ideia que nós temos hoje e que às vezes permeia o pensamento cristão de castas espirituais na igreja. Não é assim? É claro que a própria dinâmica do corpo tem a ideia de liderança. Vivemos isso como igreja local, isso é importante, é bíblico. Mas o texto também nos mostra que com relação ao serviço, todos nós, na diversidade, somos igualmente necessários para a edificação do corpo de Cristo. Vamos pensar dinamicamente. Eu estou aqui dando esse estudo para vocês. Vocês estão ouvindo. Se você veio de carro, o seu carro está no estacionamento ou está lá fora. Se está no estacionamento, teve alguém que te ajudou ali, não teve? Estacione aqui. Teve alguém que disse assim, você vai ficar até o final? Se não for, então coloca. Quer dizer, esse trabalho é importante? Claro que ele é. Antes de nós nos sentarmos aqui, alguém trabalhou com trabalho e também com serviço, organizando todas as coisas. Então perceba que quando nós olhamos no corpo de Cristo, nessa diversidade, há muitas pessoas trabalhando e servindo, o qual nos edifica. Agora, qual que é a importância desse trabalho? Não estou dizendo, obviamente, comparando a importância da pregação das Escrituras, mas da atuação para que o corpo seja edificado, para que as coisas cooperem, para que a palavra seja pregada com tranquilidade. E é isso que muitas vezes o apóstolo Paulo orou, pedindo aos seus irmãos, lembram disso? Orem para que eu pregue a palavra de Deus, orem para que eu não tenha impedimento. Orem para que haja vida tranquila, para que vocês preguem a palavra de Deus. 1 Timóteo, Paulo fala isso. Então a ideia dessa cooperação e dessa necessidade dos crentes servindo para que a palavra de Deus seja pregada tranquilamente. Para que haja possibilidades dessa palavra ser pregada. E isso mostra que temos o nosso lugar no corpo de Cristo. Podemos servir a Deus. E temos a importância de termos esse dom e edificarmos o corpo. E isso mostra uma coisa importante, o qual o mundo prega completamente diferente. Eu preciso de vocês. Eu preciso de você. O mundo diz, cada um tem sua vida e cada um faz o quê? Cuida da sua. As Escrituras não mostram isso. As Escrituras mostram crentes dependentes uns dos outros, porque esse é o plano de Deus. Eu dependo de vocês, dependo das orações, nós dependemos uns dos outros. E a ideia desse corpo ele é um, ele pode funcionar em instâncias diferentes, em momentos diferentes, mas todo ele está conectado, nós somos um, e nós precisamos uns dos outros, e isso caracteriza o fato do serviço em mutualidade, meus irmãos. Ou seja, uns servindo aos outros para a edificação do corpo de Cristo. Então, o seu trabalho nesta igreja é necessário. Não só necessário, é importante. Para que você possa edificar e servir a igreja do Senhor, glorificando a Deus.
O apóstolo Paulo também diz, ainda assim na atuação do Espírito, com relação na unidade, mesmo na unidade há uma hierarquia. Ele diz no verso 22, por exemplo: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Verso 24, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Verso 31, diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O apóstolo Paulo, ele reconhece que há uma hierarquia no sentido de liderança na igreja. E talvez até aqueles dons que mais aparecem, outros que menos aparecem. Mas isso não tira e não gera utilidade maior de um e inutilidade ou utilidade menor de outros. Isso mostra, mais uma vez, a beleza de Deus em organizar essas pessoas em sua igreja, para que essas pessoas edifiquem o corpo de Cristo. A minha pergunta para você é a seguinte: como você tem usado o seu dom espiritual na igreja local? Como você tem servido ao Senhor? Como você tem se envolvido? Como você tem doado o seu tempo para que outras pessoas sejam edificadas? Nós vivemos num mundo completamente corrido, com tantas tarefas, com tantas coisas para fazer. Mas nós não podemos nem perder o privilégio e nem nos esquecermos que Deus nos tornou úteis para o reino dele. O Senhor nos chamou para sermos servos na sua igreja, para servirmos uns aos outros. Todos nós, crentes em Jesus, temos lugar, temos espaço, temos oportunidade de servir a Deus na igreja local. E Deus, mais uma vez, você crente em Cristo, Deus tem um chamado de serviço para você, um chamado de atuação. Para concluirmos essa reflexão, algumas coisas devemos ter em nossa mente. Primeiro, o Senhor deseja nos ensinar e nos instruir diretamente a respeito dos dons para que possamos servir com maior qualidade e sabedoria, com maior gratidão, com maior mutualidade, de estar disposto. Eu não posso escolher a quem eu vou servir. Eu devo servir a todos que fazem parte do corpo de Cristo. Lembra da pergunta que no Novo Testamento, no Evangelho, quando fala a parábola do bom samaritano, alguém pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Não é isso? Quem é? A quem que eu devo servir? A quem que eu devo então cuidar? Jesus conta a parábola do filho pródigo para ensinar que a pergunta estava errada. A pergunta não é quem é o meu próximo, mas a pergunta é de quem eu serei o próximo. Que não é uma pergunta para fora, é uma pergunta para si. De quem eu serei o próximo agora? Quem eu caracterizo como o meu próximo? Uma segunda coisa importante, em nível de conclusão, é fazer parte do corpo, é fazer parte de um propósito de serviço e edificação daqueles que Deus escolheu para compor a sua igreja. E nós fazemos parte disso. E isso é um grande privilégio. Nós devemos confiar na atuação do Espírito Santo de Deus na igreja e permitir que, por meio da preservação da unidade, Ele atue com liberalidade. Que Ele atue livremente no meu coração, no seu coração, nos usando para a honra e para a glória dEle. Nenhum cristão, ele é completo em si mesmo, no sentido de diversidade e serviço. Ele precisa, eu preciso, você precisa, nós precisamos uns dos outros. E isso traz a essência da vida cristã. E a pergunta que o texto nos deixa é: qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Qual é o seu dom e o que você tem buscado? Qual tem sido o seu fervor de dispor o seu coração ardentemente, sabendo que como um crente você foi chamado ao serviço da igreja, você foi chamado a missões, você foi chamado à edificação, e Deus vai te capacitar para fazer isso. E diante desta verdade, qual é a resposta que você tem dado, a forma que você tem oferecido como oferta suave a Deus, a sua vida, para que outros possam conhecer a Cristo, serem edificados e serem levados a eles a palavra e o Evangelho de Cristo. Talvez você tenha feito muitas coisas,
muitas coisas boas, que trazem até construções boas para a sociedade. Mas o que isso tem impactado na vida espiritual de outras pessoas e na vida da sua igreja? Devemos amar, devemos respeitar, devemos entender e devemos ser gratos a Deus por nos fazer parte de algo tão belo. E para mim soa até como uma poesia, sabe? De você olhar para as pessoas tão distintas culturalmente, academicamente, e dizer: cada um de vocês, cada um de você que está aí, está sendo capacitado pelo Espírito de Deus para fazer coisas grandiosas para o Senhor. Porque o protagonista dessa obra não somos nós, é o próprio Deus. E Ele nos usa. E no fim de tudo isso, a vontade de Deus é que os homens olhem para nós e deem graças a quem? Graças a Deus, pela atuação e pelo amor desenvolvido e pelo serviço dado à igreja. Então que Deus nos edifique, nos anime e que você possa ser animado essa tarde em servir a Deus com todo o seu coração e saber que não sinta medo, não sinta receio. O Espírito de Deus é quem capacita você e Ele amorosamente e sabiamente colocou você no corpo para isso. Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pela forma que o Senhor nos instrui. Obrigado porque o Senhor nos anima. E talvez haja aqui nessa tarde, talvez haja em casas, em lares, em irmãos e irmãs ouvindo, uma frieza com relação ao serviço do Senhor. Um coração talvez não grato. Talvez até um coração pensando em divisões com relação à igreja local. Há preferências que não são santas, mas simplesmente humanas. Que o Senhor, nesse momento, possa trazer esses corações a verdade e a vontade da palavra do Senhor. Que Tu possas nos edificar, nos fazer enxergar a beleza de que o Senhor fez na nossa vida, nos dando sentido àquilo que fazemos e àquilo que produzimos aqui pela atuação do Senhor. O Senhor nos chamou para que o Seu nome seja conhecido e reconhecido entre as nações. Dá-nos, ó Deus, intrepidez, dá-nos entendimento, Senhor, dá-nos sabedoria para que nós sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração. Há relatos e relatos de crentes que estão se esfriando nesse momento de pandemia, mas Senhor, eu oro a Ti, pedindo que seja ao contrário, que irmãos e irmãs atuem ainda muito mais fervorosamente, entendendo as formas e diversidades que o Senhor nos deu hoje até de chegar a muitas famílias e corações, e saber que o Senhor tem nos capacitado para o serviço, e que ainda vivamos tempos difíceis, ainda é tempo de servir, ainda é tempo de lutar, ainda é tempo de doar as nossas vidas, até então que tudo isso se acabe e que nós estejamos com o Senhor. Dá-nos ânimos para viver assim, confiados no Senhor, na Sua palavra e na sabedoria que o Senhor tem em nos ter colocado soberanamente em uma igreja, para que nós possamos então servi-lo e edificar o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse estudo, este momento, esta reflexão, e que em tudo o Senhor seja louvado e engrandecido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a cada um, Deus abençoe você que está nos assistindo. Logo mais às 19 horas nós teremos então o nosso culto aqui, que você pode acompanhar, tanto aí da sua casa, do seu trabalho, e aqueles que fizeram inscrição, estar conosco aqui presencialmente. Então, mais uma vez, Deus abençoe a cada um.